Oiê, bem-vinda a mais um vlog e bem-vinda a mais um vlog aí com leitura. E dessa vez com a leitura de nossa queridíssima e amada Clarice Lispector com A Hora da Estrela. Eu comecei agorinha e pensei, por que não começar um vloguinho para compartilhar essa leitura que eu acho que vai ser um arraso com vocês, não é mesmo? Eu já contei uma vez que eu já tentei ler Clarice e não deu muito certo, mas eu não tinha muita bagagem, né, literária, principalmente com clássicos, essa literatura um pouco mais rebuscada, um pouco mais, sabe? Não tinha muita bagagem, não tinha muita experiência, mas agora eu acho que estou prontíssima, já estou com a roupa de ir. E aí vou ler nesse vlog A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse é o livro do mês com as minhas amigas, no clube que eu tenho com as minhas amigas. E nós estamos empolgadíssimas para conhecer nossa queridíssima Clarice, pois nenhuma de nós leu Clarice até o momento. Eu li cerca de 30 páginas e eu vim aqui falar sobre as minhas primeiras impressões sobre o meu contato com Clarice Lispector depois de uma tentativa de contato mal sucedida. É uma escrita que eu nunca li nada parecido com isso. É uma escrita bem poética, parece que você tá lendo um poema, uma poesia, uma coisa assim bem lírica, sabe? É bem, assim, um estilo bem específico que a gente encontra realmente nos autores brasileiros. Eu percebo, né, que os autores brasileiros, ele tem essa coisa, sabe? Eu tô gostando bastante. Eu acho que é um estilo de história e de narrativa e de escrita que é mais emocional, ela é mais profunda, ela é pra tocar em alguma coisa que tá dentro, sabe? E apesar de não ser exatamente o meu estilo de leitura, né, eu já falo isso aqui com toda a sinceridade do mundo. Não é o tipo de escrita e não é o tipo de leitura que eu opto por escolher a ler, mas eu acho incrível, bonita,
Não é fácil de escrever como Clarice escreve, não é fácil de jeito nenhum. Mas ela tem essa coisa muito profunda, que eu não tenho muito o tato para ler esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, sabe? Mas em momento nenhum aqui eu tô te dizendo que é ruim, porque absolutamente não é ruim, sabe? Mas o meu medo é não tirar tudo que essa história tem para me dizer, tudo que essa história tem para me fazer refletir e para me ensinar, sabe? Então eu tô aqui em cerca de 30 páginas, eu vou dar continuidade a essa história. Ela é uma história curta, deixa eu ver, tem 87 páginas. Eu vou dar continuidade aí a ela. Mas eu com certeza vou precisar de outros aparatos para me auxiliarem mesmo na interpretação dessa história. Eu sempre falo aqui que acredito muito fielmente em que somos coautores das histórias em que nós lemos, porque elas fazem a gente refletir, pensar e nos tocam em lugares que talvez o autor nem desejava, sabe? A gente pode traçar reflexões que não foi nem o objetivo do autor. Então, eu vou recorrer a esses outros aparatos, como textos e vídeos de outras pessoas, principalmente aquelas que são já acostumadas, sabe? As pessoas que são mais especialistas nesse tipo de autor, nesse tipo de história. Mas também vou ficar com as coisas que essa leitura me fez sentir, me fez pensar, me fez refletir, que não estão nesses aparatos, por exemplo, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que fica só com a opinião do que todo mundo está falando sobre a obra. Eu gosto muito do que a obra faz em mim, particular, né, pessoalmente. E eu venho contar para vocês essas partes da minha leitura, onde eu tiro as minhas coisas para mim, sabe? As minhas experiências mesmo. Mas até aqui, 30 páginas, eu acho que ele nem citou o nome dela ainda. Porque essa história é narrada por outra pessoa, contando a vida dessa moça que sai do Nordeste ali, né, de Alagoas, e vai para o Rio de Janeiro e conta como é a vida dela. Pelo que eu pude ver aqui, uma vida bem precária, bem triste e solitária, principalmente, né? E aqui a gente tem um retrato do Nordeste, como a gente sempre vê, né? E eu quero ver se isso vai me agradar ou se isso vai me desagradar, porque eu sou do Nordeste, eu sou da Bahia. E para nós nordestinos, certo tipo de retrato da gente já não é mais interessante. Eu entendo, isso aqui é um clássico, né? Já é considerado um clássico da literatura. Eu não sei quando foi escrito, eu vou pesquisar e conto pra vocês. Hoje a gente já não engole mais tantas coisas, não é mais tão legal. Tipo o retrato do nordestino para a emissora Globo, né? Nós não gostamos muito. É fato. E aí eu vou analisar isso também aqui nessa história, né? Eu não sei se tem algum nordestino aí muito que manja muito de Clarice Lispector que fala sobre o assunto. Vou pesquisar, se eu encontrar alguma coisa, aí eu conto pra vocês. E é isso. Vou dar continuidade pra minha leitura e eu vou contando pra vocês tudo o que estou pensando, tudo o que estou sentindo, né?
Não chorava por causa da vida que levava, porque não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir. Havia existência mais delicadas e até um certo luxo de alma. Então eu terminei aqui A Hora da Estrela de Clarice Lispector. E eu gostei demais de ter lido esse livro. Eu gostei demais de ter tido contato com esse tipo de história, esse tipo de narrativa. Aqui a gente, como eu falei, vai conhecer a vida de Macabeia. E eu creio que Clarice quis mostrar a realidade das minorias no nosso país, né? Tanto que aqui no Pós-Fácil a gente tem um pouco dessa explicação, né? Eu vou ler para vocês aqui o que tem no Pós-Fácil sobre a Hora da Estrela e sobre Macabeia também. Então aqui ele fala assim: a Hora da Estrela há um sentido claro e direto, sem mistérios, a vida cruel, injusta e dramática para os excluídos do progresso na metrópole brasileira. E esse livro aqui ela colocou, né? Eu não conheço as outras histórias de Clarice, mas nessa história aqui ela colocou pra fora essas coisas que fazem parte, né, da sua visão de mundo, da sua visão das coisas, entende? E aí no Pós-Fácil, o Paulo Gurgel Valente, que escreveu, fala assim: nossa pobre Maca hoje é um símbolo do brasileiro alienado, malnutrido desde a infância, ingênuo e primitivo. Junta-se ao Macunaíma, que eu ainda não li, inclusive quero ler, O Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade, e o Abapuru, O Homem que Come Gente, em Tupi, de Tarsila do Amaral. Então, ele faz um paralelo com outros personagens de autores que também fazem esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de exploração de uma classe ali existente no nosso país. E isso é bem verdade, porque Macabeia, ela passa pra gente um jeito, uma personalidade muito ingênua, sabe? Ela é uma mulher adulta, mas a gente acha que ela é uma criança, ela é uma menininha jovem, porque ela é muito ingênua e ela não entende as coisas. Até quando as pessoas falam alguma coisa com ela, ela simplesmente não entende o sentido ali das palavras ou até mesmo de uma frase solta que é direcionada a ela, sabe? E realmente aqui a gente vê, né, a realidade de uma pessoa exatamente como o Paulo Gurgel descreve aqui, malnutrida, pouco inteligente, infelizmente, poucas oportunidades e assim vai, né, como a gente já conhece do nosso país refletido, né. Eu gostei muito, mas eu não amei, pra ser bem sincera, eu não amei, mas é por conta daquilo que eu já falei pra vocês mesmo, né, que não é o tipo de escrita assim que me pega
porque eu não tenho muito tato pra uma escrita e uma história assim tão profunda, sabe? Onde você tem que fazer toda uma montagem de um quebra-cabeça de dentro da alma do autor até, sabe? Não é o tipo de escrita que, assim, combina comigo, digamos assim. Não é o fato de, tipo assim, das emoções, porque eu até sou bem emocionada, né? Quando eu li o Jovem Werther, né? Os Sofrimentos do Jovem Werther. Foi um enredo que não me pegava por conta da temática do livro, mas as emoções, a profundidade ali me pegou muito. Mas era uma escrita assim mais direta. Aqui não, é uma escrita mais poética, que não é muito hoje, nesse momento da minha vida, não é muito a escrita que me pega, sabe? Não é do meu gosto literário. Mas assim, isso aqui é incrível, eu gostei demais de ter lido. Eu gostei demais de ter tido acesso a esse enredo, né? Sobre uma mulher nordestina, inclusive eu vou falar sobre isso, né? Sobre o Nordeste, que eu estava com medo de ler o Nordeste aqui nessa história, mas a gente descobre que Clarice, ela é muito sensível às coisas que ela escreve. Ela é muito realista nas coisas que ela escreve, mas ela escreve uma realidade com responsabilidade, com carinho, sabe? E isso eu gostei bastante, porque eu fiquei com muito medo, porque a gente aqui, nordestino, nós já estamos um pouco saturados do retrato que o Brasil faz da gente, sabe? Parece que a gente realmente, o nosso retrato, o que as pessoas enxergam da gente, parou no tempo, entende? A gente ainda tá lá atrás, enquanto o resto do Brasil já seguiu em frente. E Clarice, ela é magistral aqui, incrível, escrita, meu Deus, macia, gostosa, mas é um livro que eu vou querer reler algumas vezes na minha vida, com um espaço de tempo grande, porque eu acho que quanto mais maduro você fica, essa história, ela cresce mais ainda pra você. Principalmente a respeito das mazelas, né, do nosso país, da nossa realidade, nua e crua aqui, escrita por Clarice. Sinceramente, eu já sabia que era a história de Macabeia, uma nordestina e etc. Mas eu não sabia como a autora escolhia escrever sobre isso, né? Então, ela usa, a autora, né, a Clarice, ela usa um autor, né, aqui para escrever sobre Macabeia. É o que chamam dos heteronômios, né, dos autores. E ela usa desse artifício aqui para escrever essa história e é muito bacana. Porque assim, ó, o autor, ele tem uma visão muito doce de Macabeia. Ele tem um apego a Macabeia, sabe? E aqui a gente vê no pós-fácil que Clarice escreve muito sobre si também, sobre a sua realidade, sobre a sua história, né? Ter passado muito tempo no Recife. Então, Clarice escreve um pouco do que ela já viveu, um pouco do que ela sabe, né? E eu acredito até que não seja um pouco, eu acredito que seja bastante, sabe? E esse autor, ele ama Macabeia. E a gente se apega a Macabeia pela forma que ele fala aqui, né? Ele conversa com o leitor várias vezes aqui nessa história e ele deixa bem claro que ama, inclusive é ele que dá o apelido de Macabeia de Maca. Sabe? Ele ama essa moça a qual ele tá escrevendo a respeito. Eu gostei bastante dessa história, mas como eu falei pra vocês, não amei. Mas assim, ela tem um espaço diferenciado na minha experiência literária e isso foi surreal pra mim, porque eu realmente nunca tinha lido algo como A Hora da Estrela. E eu recomendo muito, muito, muito. Principalmente, eu recomendo pra todo mundo, mas principalmente se você é nordestino e sabe da luta de nós nordestinos pra encontrar o nosso lugar no mundo. E eu marquei bastante coisa. Clarice, ela tem muitas frases de impacto que te pegam mesmo, sobre a realidade da vida, sobre as coisas como elas são. E assim, interessantíssimas. E o que eu mais acho interessante de Clarice é que as frases mais impactantes dela não são grandes quotes, assim, tipo,
no sentido de várias palavras e um parágrafo intenso. Ela traz, eu vou até pegar algum exemplo aqui. Simples frases que te, sabe, que te pegam. Como, por exemplo, a vida é um soco no estômago. Quando você vê no contexto aqui e que você olha pra si, você se impacta muito com frases tão pequenas, mas que são tão gigantes, sabe? Eu vou ver mais alguma aqui. Fatos são pedras duras. Não há como fugir. Fatos são palavras ditas pelo mundo. E assim, gente, sério, ela não precisa de muita coisa pra ela impactar. Essa aqui eu me identifiquei bastante, tá? Não me julgue. O seu sonho era ter dinheiro pra fazer exatamente o que queria. Nada. Me identifico com essa frase muito, muito mesmo. Então é isso, né? Macabeia é muito bem descrita aqui. E à medida que o autor ele vai descrevendo Macabeia pra gente, que a gente vai vendo Macabeia, né, na prática, a gente vê que se conecta a essa personagem mesmo. Inocente, ela é boa. Por ser inocente, a gente por si só já imagina o quão pura é essa personagem e o como a vida ela pode ser muito difícil para uma pessoa que é muito inocente e teve poucas oportunidades e teve pouca formação, pouca, sabe? Pouco tudo. É muito complicado. Mas Macabeia aqui nos mostra que vale a pena manter a nossa essência, vale a pena manter a nossa inocência, sabe? E é muito legal. Eu adorei Macabeia. E é isso que eu tenho pra dizer sobre a minha experiência de ler Clarice Lispector e a minha experiência de ler A Hora da Estrela. Eu sei que tem muita coisa por trás dessa história, mas eu confesso que eu ainda não pesquisei mais sobre. A única coisa que eu tive mais acesso sobre a história mesmo, sobre a construção da história, sobre a construção do enredo, foi mesmo o pós-fácil, que eu achei bem bacana, apesar de pequeno. Foi bem bacana. Eu gostei muito, muito mesmo de saber que Clarice Lispector, ela tem ascendência judaica e eu achei isso muito legal. E tem todo o simbolismo também na história, que eu achei muito bacana. Inclusive, Clarice, ela na infância, ela teve, né, essa criação nos costumes judaicos e estudou em escola judaica. E eu achei isso interessante, não sabia, nunca tinha ouvido falar isso. E eu achei muito interessante mesmo, achei muito legal eles terem trazido isso pra dentro do pós-fácil, porque a gente consegue entender muito sobre a visão dessa autora sobre as coisas da vida, né? E então, no final, a gente tem a famosa frase: não esquecer que por enquanto é tempos de morangos. Então, é isso. Agora eu vou finalizar esse vlog lendo pra vocês mais um trecho impactante e bonito dessa história. Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada. Sim, ela era alegrezinha dentro de sua neurose de guerra. Eu adorei. Eu vou finalizando esse vlog aqui bem feliz com a minha experiência de ter lido essa história. E eu já estou empolgada para ler outra coisa de Clarice. Vou dar um tempinho aí para poder isso aqui se assentar, sabe? Porque eu acho que as histórias, elas vão cozinhando na nossa cabeça, na nossa, sabe, no nosso coração. E depois a gente vai sempre recebendo um pouquinho mais dessa história ao longo do tempo. Então, quem sabe no ano que vem eu leia mais algo de Clarice. Eu gostei bastante da experiência. E é isso, o vlog vai ficando por aqui. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Um grande beijo e tchau!